Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, bom dia. Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Georg, eu sou um jovem ortodoxo e nesse canal eu criei esse canal para compartilhar minhas opiniões, minhas experiências e minha visão como jovem ortodoxo. Nada mais, nada menos do que isso, tá? Eu sou um jovem normal, como todos vocês. A única diferença é que eu sigo a ortodoxia e não sou diferente de nenhum outro jovem ortodoxo. Pessoal, eu quero abordar hoje um tema muito interessante, que é o que? Soberania de Deus. É um tema que, para muita gente que já é cristão, deve olhar e falar, poxa, isso é normal, né? É fácil de entender. Deus é soberano, Deus é rei, Deus é pai celestial, criador dos céus e da terra, e ele, né, é perfeito. Mas existem algumas passagens bíblicas, algumas partes do evangelho que durante meus estudos eu percebi que essa soberania de Deus é um pouquinho difícil de entender, tá? Eu estava lendo Romanos, né, as cartas de Paulo aos Romanos, e quando eu cheguei em Romanos 9, eu me deparei com um discurso de Paulo que aborda o tema da soberania de Deus para explicar o quê? Para contextualizar vocês, a carta de Paulo aos Romanos se direciona à igreja cristã de Roma, que não foi fundada por Paulo, foi fundada por outros judeus convertidos e fundaram ali uma igreja cristã em Roma, né? Uma célula cristã em Roma, né? Vamos falar assim, acho que é melhor. Aos cristãos de Roma, ele escreve isso. E essa galera eram judeus, né? E muitas vezes eles criticavam Paulo por Paulo falar de uma nova eleição, de um novo povo escolhido dentro do povo escolhido, ou seja, de uma Israel dentro de uma Israel. Porque ele falava das questões de pregar a palavra aos gentios e não ter mais a obrigatoriedade dos rituais judaicos que antes eram obrigatórios, por exemplo, a circuncisão e etc. Bom, tendo em vista esse contexto, Paulo, para explicar essa eleição dentro da eleição, essa eleição do povo cristão, ele usa essa questão de falar da soberania de Deus. Como? E ele dá exemplos para a gente. Primeiro, ele começa dizendo a dor que ele sentia por esses judeus, pela maioria dos judeus, não terem aceitado Cristo. Né? Ele se sente absurdamente triste com isso, muito triste. Ele diz que ele mesmo iria para o inferno se ele pudesse salvar esse pessoal. Tipo assim, ele queria ir para o inferno no lugar deles, de tanto que ele amava aquela nação Israel, de tanto que ele amava aquele povo. Mas, infelizmente, ele não podia fazer nada, porque era a escolha deles. Né? Então surge o questionamento, então todas as promessas de Deus com o povo judeu foram vãs, né? Foram em vão? Ele está voltando atrás, está procurando um novo povo, tal? Não. Qual que é a questão? Paulo mostra para eles que a questão da aliança com o povo judeu, ela não é uma coisa étnica, ela não é uma coisa de um povo só pelo povo, mas sim uma aliança espiritual. E ele mostra isso, ele cita vários casos, por exemplo, dos filhos de Abraão. Né? Ambos eram filhos de Abraão, né? Mas foi em Isaac que Deus decidiu perpetuar a descendência, fazendo assim uma primeira aliança. Posteriormente, a gente tem a questão de Jacó e Esaú, que eram gêmeos do mesmo pai e da mesma mãe, que dentro desses dois teve a eleição de ser por Jacó que seria passada a descendência. Ou seja, uma aliança totalmente espiritual que Deus escolheu, que não é por mérito de ninguém, não é por mérito, porque esses judeus questionavam essa questão, né? Mas então como pode isso? Porque eu sigo a lei de Moisés, eu faço tudo direitinho, não sei o que lá, como que Deus mesmo assim vai me mandar para o inferno se eu não aceitar Jesus? E aí os judeus convertidos ao cristianismo também pensavam mais ou menos alguma coisa parecida, né? Pô, como é que eu
que agora aceitei Jesus e tal, mas sigo toda a lei de Moisés, sou filho da aliança de Deus com o povo judeu, né, tal, sou judeu étnico, tenho os mesmos direitos que um gentil, que alguém que antes era um pagão, que adorava vários deuses, não segue nenhuma das 600 leis de Moisés que eu sigo e etc. Né? Faziam esse pensamento, né? Porque não é assim, não é por seu mérito que você consegue a sua aliança com Deus, mas sim por uma eleição que ele tem, por uma misericórdia que ele tem. Ué, mas então não é uma coisa democrática, todo mundo pode ir até Cristo? Claro, todo mundo pode ir até Cristo, mas nem todos vão ter ouvidos para ouvir, nem todos terão seu coração aberto. O fato de você estar aqui nesse vídeo, por exemplo, me escutando, o fato de você ter se convertido, o fato de você ir para a igreja, já é uma atitude de misericórdia absurda de Deus. Já é uma prova da misericórdia absurda de Deus que está dando, que está te deixando abrir o teu coração, que está te mostrando a palavra. Aí sim cabe a você, ou não, aceitar e escolher, né, exercer o seu livre-arbítrio e escolher seguir a palavra de Cristo ou fingir que você não sabe de nada e continuar vivendo no pecado, servindo ao diabo. Bom, então o que acontece? Ele vai explicando isso. E aí ele cita essas passagens do Velho Testamento. E aí quando ele falou essa parte, amei Jacó e me aborreci com Esaú, que eram irmãos gêmeos no ventre de uma mãe, eu falei, caramba, nossa, peraí. Eu pensei isso, eu pensei, cara, mas então isso é meio injusto, né? E Paulo mesmo preveu isso, Paulo mesmo escreve isso, fala, então você dirá que Deus é injusto? Que há alguma injustiça em Deus? E ele responde, de maneira nenhuma. Por quê? Primeiramente, Deus é soberano. Deus falou para Moisés, eu vou ter misericórdia com quem eu quiser e não vou ter e vou deixar de ter misericórdia com quem eu quiser também. Ele decide, ele é rei. Tá na mão dele e a gente tem que simplesmente obedecer, ter a obediência. Atualmente a gente tem, não só atualmente, mas atualmente tá muito forte essa questão, a gente tem uma aversão à palavra obediência e a gente tem um orgulho maldito tão grande, um ego tão forte que a gente às vezes não consegue ter essa simples e pura obediência, não consegue ter essa humildade, não consegue se humilhar nem diante de Deus, nem diante da palavra de Deus. Porque a gente não quer seguir autoridade nenhuma. A maioria das pessoas estão assim hoje em dia. E eu conheço inúmeras pessoas que não conseguem chegar e pensar e orar. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha misericórdia de mim. Não consegue pedir isso. Porque fala, misericórdia, mas eu não sou tão ruim assim, mas não sei o quê. As pessoas estão tomadas por um orgulho, um ego maldito, que cega elas totalmente e afasta elas de Deus. Então, falar sobre soberania de Deus, sobre Deus como rei, como pai, é uma coisa que incomoda muita gente, alfineta muita gente, e muita gente que inclusive se diz cristã, muita gente que inclusive diz que segue a palavra. Aí que tá. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Porque eu também olhei e falei, pô, como assim? Mas então ele é injusto? E aí quando falou, não, porque ele é soberano e tal, eu fiquei pensando, nossa, mas tal, né, sem ter um porquê, sem ter uma razão é difícil. Mas aí vem a grande parábola que eu faço aqui a vocês. Uma criança, você tem um filho, digamos que você é pai e tem um filho, você tem dois filhos, né? Um mais velho e um mais novo. Um tem 15 anos e o outro tem 5 anos. Aí você dá um chocolate pro de 15 anos, mas não dá pra criança de 5 anos. A criança de 5 anos, ela vai olhar e vai falar, nossa, mas você é injusto, que absurdo, por que ele tem e eu não tenho? Né? E você sabe, você como pai, você sabe que é melhor para ela não comer tal alimento, porque tem muito açúcar, a grande quantidade de glicose vai fazer mal para ela, vai gerar inúmeros problemas e você prefere evitar que ela coma isso. Já o adolescente de 15 anos já tem um corpo totalmente formado e etc, e não tem problema comer esse tipo de coisa. Na verdade, não é que não tem problema, né? É que é menos pior do que para uma criança em desenvolvimento que é de 5 anos. Só que ela não vai entender isso. Ela é uma criança bobinha, ela é uma criança tontinha. Ela vai olhar e vai achar que você é injusto e vai falar, como assim? E aí uma resposta fácil, um jeito fácil para ela entender é, eu sou seu pai, me obedece, eu faço porque é melhor para você. É isso que Deus faz com a gente. Deus coloca essas situações
porque a gente não vai compreender. Nós somos simples serizinhos burrinhos, bobinhos. Nós somos como criancinhas bobinhas que temos um pai onipresente, onipotente, todo-poderoso, que é perfeito. A gente não entende o que é perfeição, a gente está muito longe do que é perfeição. E a gente não entende a vontade dele, a gente não entende os atos dele. Então é muito mais fácil ele chegar pra gente e falar: eu sou soberano, eu faço o que eu quiser. Para de ficar questionando. Quem é você? E é isso que Paulo fala também. Quem é você para questionar Deus? Quem é você para para contestar Deus ou para querer exigir uma explicação de Deus? Coloque-se no seu lugar, seja humilde. Nós não temos nós não temos humildade nenhuma, até mesmo com Deus, até mesmo para falar de Deus. Isso é muito complicado, porque é nisso que o diabo gargalha, é nisso que o diabo pega a gente, amarra, aperta o nosso coraçãozinho e leva a gente pro caminho errado, porque por mais que a gente esteja no caminho certo, por mais que a gente esteja dentro da religião, etc., o diabo pega a gente pelo egozinho, pega a gente pelo orgulho e leva para fazer besteira, leva para fazer questionamento sobre Deus, leva para questionar dentro do nosso coração a autoridade que Deus tem sobre a gente. E se a gente não tem nenhuma humildade com Deus, que dirá que humildade que a gente vai ter com o próximo, que humildade que a gente vai ter com a sociedade, entendem? Então, a grande questão é essa. O que ele fala também, ele também fala, bom, um oleiro, que é um cara que está fazendo vasos de barro, ele pega da mesma massa, ele faz um vaso de honra, um vaso de plantas, né, de flores, lindo, maravilhoso, e do mesmo barro ele pega e faz um pinico. Por acaso vai chegar a massa de barro ou o pinico e vai olhar para ele e vai falar: ah, mas por que você me fez assim? Eu queria ser de tal forma. Ah, por que não sei o quê? Não. Não, porque é uma simples criatura, é uma simples massa de barro. Quem domina, quem controla, quem deu a forma é o oleiro. E a massa de barro tem que ter gratidão, porque antes ela era uma terra sem nada, parada, e agora ela está tendo uma função. Né? A função do pinico é mostrar, é valorizar o vaso, é valorizar o vaso de plantas. Entende? Então cada um tem suas funções. Deus é perfeito e a gente não compreende isso. Então é mais fácil ter obediência, a pura e simples obediência. Deus é soberano. Deus faz o que ele bem entender. Tenhamos humildade para entender essa questão. Tenhamos humildade para se humilhar nesse sentido e colocar a gente no nosso lugar, parar de querer ser dono da verdade o tempo inteiro, parar de se achar: ai, mas eu sou muito inteligente, eu preciso de explicações. Não é, não é. Nós somos seres humanos limitados. E a gente está falando de Deus, a gente está falando da autoridade de Deus, a gente não está falando de uma autoridade governamental ou coisa do tipo. A gente não consegue simplesmente obedecer. Tudo a gente quer uma justificativa, tudo a gente quer um porquê, e mesmo quando tem o porquê não é o suficiente, tem que vir outro porquê, nananã, porque a gente não quer combater o nosso orgulho. A gente não quer ter a obediência. A gente não quer ser humilde o suficiente de falar: tudo bem, baixar a cabeça. Nem para Deus. Olha que coisa tenebrosa, que coisa triste. A atualidade está assim, e eu conheço inúmeras pessoas que são assim. Elas não conseguem baixar a cabeça, se humilhar, não conseguem ser humildes nem perante Deus. Isso é muito tenso, isso é muito complicado. Mas voltando na parte de Romanos em que Paulo fala sobre a soberania de Deus, ele também cita uma parte de Moisés que fala exatamente isso, que Deus fala a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser, eu vou me compadecer a quem eu quiser, e não vou me compadecer a quem eu quiser. Reafirmando essa soberania de Deus, porque é a forma mais fácil de entender. Deus não é injusto em momento algum. Mesmo se Deus mandasse todo mundo para o inferno, isso seria justo. Porque, na realidade, essa bondade de Deus que ele tem é misericórdia. Então, se tem alguma coisa que está saindo do escrúpulo de certo e errado, ou de o que deve ou não acontecer, é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é uma coisa extra, ela é uma bondade, ela é um presente, entende? Porque o certo pelo certo, se fosse como ação e consequência
pura e simplesmente assim, nós iríamos todos para o inferno. A gente tem que entender, pessoal, que a gente fez besteira, a gente errou. Nossos ancestrais erraram, nossos pais erraram. Quando eu digo nossos pais, eu estou falando lá do passado. Do passado onde pecaram, onde ouviram o príncipe da mentira, ouviram ao diabo, ao Satanás, e caíram em pecado, e fizeram todos nós cair. Ele usa também outra passagem para justificar isso, é quando o faraó, que não queria libertar o povo judeu da escravidão, Deus fala, né, que o faraó endureceu seu coração. Depois, por isso, Deus endureceu mais ainda. E depois ele diz, eu te ergui para mostrar para o mundo inteiro a minha força, para mostrar a minha glória e o meu poder. Então, olha só, ele ergueu aquele império todo para poder derrubá-lo, para poder mostrar para o mundo inteiro a glória e o poder dele. E aí a gente fala, poxa, mas então ele ergueu e criou aquele faraó sabendo que depois ele ia destruir? Ele influenciou o faraó a ser mal? Sim e não. Porque isso também me faz ter uma reflexão. Olha, todas essas coisas são opiniões minhas, tá? Minha visão de jovem ortodoxo baseadas em meus estudos. Se você discordar ou qualquer tipo de outra interpretação, comenta aqui, conversa comigo, a gente vai conversar e não tem problema nenhum. Mas o que eu enxerguei e pensei? A vida, ela é como se fosse um jogo. Não sei se vocês já jogaram aqueles jogos de RPG ou de sei lá o que, que aparecem duas opções. Aqueles jogos de muito diálogo. Aparecem sempre duas opções. Ó, uma pessoa vem pra você e fala, você quer comer, tomar um suco de maçã ou você quer dar um tapa na cara do personagem? E aí você tem essas duas opções. E aí você escolhe e conforme você vai escolhendo essas opções, vai te levando a outras ações, outras consequências. Nossa vida é isso. Nosso livre-arbítrio é isso. O que Deus dá pra gente é isso. A gente tem uma escolha aqui e uma escolha aqui. A nossa vida inteira ela é feita de várias mini duplas escolhas. Mini escolhas de sim ou não. Entende? E conforme você vai fazendo as suas escolhas, Deus vai moldando cada caminho. Deus vai dando a misericórdia dele e dando as consequências. Então, o que acontece isso e é exemplificado, ele fala, né? O faraó endureceu o seu coração, e então eu endureci mais ainda. Ou seja, o faraó primeiro fez o livre-arbítrio dele, de negar. Entende? Por que você acha que Moisés ia toda vez pedindo para ele libertar o povo dele se o faraó não tivesse livre-arbítrio de escolher ou não? Entende? Então é toda hora são mini escolhas de sim ou não. E conforme você vai fazendo, as consequências chegam. Bom, essa é a minha interpretação do que acontece. E é por isso que Deus não é injusto. Primeiro, ele é soberano. Segundo, a gente não entende de nada. Nós somos simples criaturas, simples criancinhas. Bom, isso é um resumo muito grande. É uma reflexão que eu queria dar para vocês sobre a minha leitura e a minha interpretação dessa parte, que foi uma parte um pouquinho difícil de entender para mim, e eu fui estudando a fundo, fui entendendo, e eu acho que eu achei legal compartilhar com vocês sobre a soberania de Deus, sobre a obediência. Nós temos que ter obediência, nós temos que ter disciplina, e hoje em dia isso é muito difícil, para mim é difícil, por exemplo. Eu falando aqui, não sou melhor que ninguém. Eu falando aqui não sou mais certo do que ninguém. Jamais. Eu tenho as mesmas dificuldades que vocês, eu tenho os mesmos orgulhos que vocês, que todo mundo. A gente é assim. Eu só estou fazendo uma observação que eu tive sobre mim, sobre as outras pessoas. E estou compartilhando com vocês. Isso não me faz ser melhor do que ninguém. Isso não significa que eu não tenha meus pecados, que eu não tenha meus devaneios, né, meus erros e meus orgulhos, tá? Isso eu estou falando de nós, de eu, de mim, de você, de todo mundo. Do seu pai, da sua mãe, do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, dos seus amigos, de todo mundo. Da humanidade em geral. Eu sou
pertencente de todo mundo. Não é porque eu estou falando que eu sou melhor ou diferente de alguém. Então é isso. Essa é a reflexão que eu quero trazer hoje para vocês. Que Deus esteja com todos vocês. Eu gostaria de fazer uma oração com você que está assistindo esse vídeo aqui até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de falar, de compartilhar minhas experiências e compartilhar as minhas reflexões e as minhas dúvidas e os meus pensamentos com esses irmãos. Obrigado, Senhor, por ter colocado essa pessoa nesse vídeo, por ter levado a sua palavra através de mim, ter me usado como instrumento para passar a tua palavra para essa pessoa. Senhor, abençoa o dia, abençoa a vida dessa pessoa, afasta dela todas as iniquidades, todas as influências malignas dessa pessoa, Senhor. Proteja essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que estava te buscando, Senhor, está buscando a Ti. Tenha misericórdia dessa pessoa, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.